Ah, fique sabendo, figurinha. Hoje é segunda-feira, 12h05, pois é, 22 de janeiro. Daqui 3 dias a gente tem aniversário de Vera Cruz, né? Pois é, ontem eu estava acompanhando os jogos lá na quadra Monteiro Lobato, show de bola. Foi até a noite, cara, final masculina. Bacana, então, hoje segunda-feira, dia 22, 12h06, a gente está com ela, Jaqueline Rosignoli. Rosignoli. É isso? É isso. Ela é psicóloga, vai bater um papo com a gente aqui hoje sobre crianças, adolescentes, adultos, pais. A gente vai bater um papo sobre quase tudo o que intermedia a questão da psicologia, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Ozzy. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Estou aqui, né, para trazer um pouquinho de informação, poder esclarecer algumas questões para ajudar, né? Às vezes quem está precisando e quem acha que não está, né? Mas que pode vir aí a precisar também. Justamente, a gente tem um monte de crise hoje envolvendo a criação dos filhos e os pais estão sempre tomados, aliás, sempre estiveram, né? Os pais sempre foram ausentes. Os avós é que mais acompanham os filhos, geralmente. Aí você me esclarece se eu estiver errado. E aí os pais, nessa ausência, acabam cometendo erros, criando chaves nos filhos para que ele trave na adolescência, na vida adulta. E muitas crenças que vão pintando por aí, né? Com certeza. É o que eu mais vejo, né? Como eu atendo mais focada nesse público, né? Crianças e adolescentes, eu sempre explico isso para os pais, que eles são a chave do processo, né? Então, muitas vezes, não adianta a gente ficar ali só com a criança ou só com o adolescente num atendimento sem que esses pais participem, né? Sem que esses pais também recebam orientação do que fazer, dependendo da questão apresentada, né? Sem que na casa não haja mudança de alguma coisa, ou de rotina, ou algum ajuste que precisa ser feito. Eu trabalho, Ozzy, com a abordagem cognitivo-comportamental, né? Então, se for necessário, a gente faz até visita na casa, né, dessa criança ou até do adolescente também, dependendo da necessidade, para poder estar observando, auxiliando, orientando mais de perto algumas questões, né? A gente faz visita em escola, que é outra parceira, né, que precisa estar junto aí também, senão a gente não consegue superar as dificuldades, né, dessa faixa etária. Então eu falo que é um trabalho em conjunto, eu brinco até que somos uma equipe, né? Se algum de nós falhar, a gente acaba não vendo aí evolução. Então precisa dessa união e de todo mundo querer realmente essa melhora. Tá joia, então daqui a pouco a gente volta, feita a apresentação da entrevistada e a sua função fique sabendo. Pois é, Jaque, com relação ao que você disse aí sobre equipe de trabalho, ir na escola, ir na casa, é um trabalho totalmente complexo, porque imagina se o psicólogo, aquele cara que atende na clínica, né, recebe ali o paciente, ou no caso de crianças, numa brinquedoteca, alguma coisa assim. Mas é bem mais extenso, visitar a escola, visitar a casa dos pais, porque geralmente quando o pai leva, há muita coisa maquiada por trás, né? Sim. Geralmente, não sempre, a questão se aplica aos pais, porque a criança está num processo de crescimento, ela não vai estar toda articulada para aqueles problemas, né? E ela cria fantasias. O seu trabalho é desmistificar essas fantasias também, né? Isso, exatamente. Quando a gente recebe, né, uma criança, um adolescente, o nosso primeiro passo é fazer uma avaliação do que está acontecendo, né? Então, às vezes, esse pai, essa mãe ou uma avó, né, o responsável, chega ali dizendo para a gente alguma questão que está preocupando, né? Seja emocional, comportamental. A nossa função é verificar, né, o que realmente está acontecendo. Então, a gente vai fazer uma avaliação. Por isso que a gente precisa coletar as informações, né, com esses responsáveis, também coletar a informação, muitas vezes, com a escola, né,
Aí a gente vai utilizar instrumentos também, a gente tem a parte lúdica, né, que eu falo. Então, igual você falou, com criança, a gente precisa usar essa parte. Então, através de jogos, brincadeiras, atividades direcionadas, a gente consegue identificar melhor o que está acontecendo, né? Então, dessa forma, a gente faz uma avaliação para direcionar o acompanhamento. Então, o que a gente vai precisar melhorar, né? São as emoções. A gente trabalha muito com habilidade social, né? Algo que está muito, assim, a gente percebendo, até por conta dos eletrônicos e de muitos jogos, telas, celular, está faltando essa parte de habilidade social. Então, a gente faz avaliação, né, nesse ponto também, e aí a gente vai conseguir fazer intervenções, trabalhar com aquela criança e com aquele adolescente no que realmente está sendo necessitado, né? E às vezes tem a ver com o que os pais falaram, né? E às vezes a gente vai verificando que, como você disse, vai um pouco além, né? A gente descobre outras questões que são necessárias, a gente descobre que às vezes o problema nem está tanto na criança, né, e no adolescente. Às vezes são esses pais que estão precisando de mais orientação do que fazer, às vezes estão perdidos. E nosso papel é sempre ajudar nesses pontos. Nesse caso não é culpar os pais, não há culpa numa situação de vida, né? Mas eles aprenderam com os avós, com os tataravós, é uma questão cultural, né? Que vem se aprendendo. E às vezes nessa anamnese dá para interpretar, por exemplo, não sei se já houve esse caso, de identificar já o problema nos pais e já resolver ali com, né? Tipo um alerta, né? Tipo tomar consciência de que há algo errado entre os dois. Porque, por exemplo, um caso de uma briga por ciúme, em que os pais brigam diariamente na frente do filho, o filho está ali, ele está vivo, ele está absorvendo tudo, ele está vendo tudo, ele sente a energia do pai e da mãe de querer se matar naquela situação. E não adianta você achar que a criança é um móvel dentro de casa, né? Ele está absorvendo toda aquela situação. Aí eu te pergunto, o trabalho não fica mais árduo quando você trata a criança na clínica e ela volta para casa, que é o ambiente onde ela permanece mais tempo, e depois vai voltar na próxima semana com você? Sim, por isso, Ozzy, que a gente precisa, né, o primeiro ponto, envolver esses pais. Então, além do que é feito ali naqueles 50 minutos, né, 1 hora de atendimento na semana, a gente precisa estender isso para os outros dias, para as outras horas, para os outros ambientes. Então, a gente trabalha, né, eu trabalho também com prescrição de tarefas, de atividades terapêuticas. Então, às vezes, a gente vai ter que pedir, né, para que seja realizada algumas tarefinhas, eu falo, né, algumas atividades em casa, porque a gente precisa que isso se expanda, né? E como você falou, os pais, eu nunca levo para esse lado, né? Os pais às vezes até têm receio quando a gente fala, ó, vem aqui, né? Vamos conversar. Essa semana é sua, né? Ele pode ficar em casa, vem você no lugar dele. Porque existe ainda um preconceito que essa orientação de pais vai ser tipo um sermão, sabe? Então, o psicólogo vai falar, você tá certo, você tá errado, a culpa é sua. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente vai, na verdade, pensar junto com esse pai, com essa mãe, sobre o que está acontecendo e tentar achar caminhos juntos para melhorar, né, o que está acontecendo também. Isso vai desde questões de ansiedade, né? Recebo muita situação, né, de ansiedade na clínica, questão de dificuldade de concentração, questão de timidez, né? Às vezes a gente recebe também bastante situações nesse sentido. Adolescência, né? Se a gente for puxar um pouquinho para essa faixa etária. Então, às vezes não conseguir identificar direito o que quer fazer, né, da vida, o que quer fazer aí de profissão, e às vezes a gente tem que também orientar esse adolescente e essa família, né, na busca, nessas escolhas, né. Então, são várias as situações que acontecem. Até eu falo que tem um assunto, né, que vem me chamando a atenção, até desfraude, né, para quem está ouvindo a gente, algo que era tão comum, né, de se fazer antigamente. As crianças, elas saíam das fraldas, né, com um pouco mais de naturalidade. Hoje a gente está recebendo bastante,
na clínica dificuldade de desfraude mesmo das crianças, né? Crianças que já passaram da idade e ainda estão precisando do recurso da fralda para fazer o seu xixi ou até o seu cocô. Então, tudo isso tem a ver com o que você falou, né? Talvez a nossa correria, a nossa ausência, acaba impactando um pouco nesses processos. E, como eu disse, ninguém é culpado, a gente aprende também, né? A gente teve nossos pais e a gente aprende alguns modelos e crenças, né, se instalam. Então, eu recebi uma educação dessa forma, eu vou fazer dessa forma, e nem sempre funciona assim, né? A gente precisa enxergar os nossos filhos numa outra época, numa outra realidade, pegar talvez o que foi de bom, né, que foi feito com a gente, e tentar modificar o que não foi, né? O que você até passou e viu que não foi tão legal, que você preferia que fizessem diferente com você, né? Então, acho que esse que é o maior objetivo quando a gente chama esses pais para um acolhimento e para um atendimento também. É difícil com relação a pais, porque tem a sogra, tem a nora, tem o sogro, e tem a sociedade. Então você, enquanto pai, enquanto mãe, vai criar teu filho e ele é o perfeito, não comete erro e tudo mais. E tem uma representação social sobre o seu filho. Você não faz queixa sobre o seu filho pro vizinho, né? Ele é sempre muito bom. E a falha está com os pais. E a falha está com os pais, você falou do desfraude, com relação a medo que a criança cria. E ela vê o pai e a mãe brigando direto. Ela quer dormir no meio dos dois. Tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. E quer dormir junto. E a mãe aprova, ou o pai aprova, porque está de mal com a mãe. Então o menino é usado como um boneco nessa situação para apaziguar a situação. Ou para evitar o contato dos pais, né? Então, tem muito disso também, da cobrança social entre os pais. Porque se eles não tomarem consciência disso, a criança se torna um objeto, né? Exatamente. Principalmente nesses casos, né, onde tem o conflito entre pai e mãe, ou até se a gente for estender um pouquinho para os casais separados, né, a gente acaba vendo isso que você relatou. Então, a criança, ela acaba sendo vítima daquela situação. E eu não vou dizer que é por mal, tá, Ozzy? Os pais não percebem que eles fazem esse movimento. Então, eles acabam colocando, às vezes, na criança, né? Igual você falou, seja para dormir ali numa cama, ou seja, dizendo algumas coisas para essa criança, né? Às vezes contra o companheiro ou até o outro que já está separado. E, às vezes, fazem isso como um desabafo ou porque também estão precisando de ajuda naquele momento, mas essa criança, ela está absorvendo, né? Esse adolescente, ele está absorvendo. Então, o nosso papel é talvez abrir, né, esse olhar. Então, olha, tem a sua situação, tem a sua vida, tem o seu casamento, mas tem esse indivíduo, né, que está precisando, nesse momento, de ser cuidado, de ser supervisionado. Então, ser amado, poxa. Isso, ser amado é o ponto principal, né? Eu falo, porque quando tem amor e disposição, a gente consegue superar os obstáculos, né? Agora, quando a gente não tem esses dois fatores, também não adianta muito a orientação, né? Não adianta ninguém falar, na verdade, que não vai haver mudança. Então, a gente precisa conscientizar esses pais, né? Por quê? Às vezes eu vou ter uma atitude agora que talvez pareça a mais fácil ou a que eu consigo, mas que vai me gerar uma consequência daqui a pouco, né? Que eu vou ter que correr atrás, de alguma forma. Então, eu preciso olhar para esse meu filho, eu preciso entender, peraí, eu estou fazendo isso por questões minhas, ou é o que ele precisa, né? Às vezes, igual esse exemplo que você citou, um pai, uma mãe que coloca a criança para dormir ali, às vezes a criança numa idade que já teria condições de dormir no seu próprio quarto, né? Na sua própria cama. Então, eu estou barrando ali a autonomia daquela criança, a segurança daquela criança, com, às vezes, uma atitude simples, né? Uma atitude ali rotineira que pode ser modificada se eu tiver um outro olhar, né? Então, acho que esse é o ponto principal. A gente vai fazer uma pequena pausa agora para o break comercial e a gente volta mais batendo papo com a Jaqueline Signoli. Daqui a pouquinho, então. Muito bem, estamos de volta com Fique Sabendo. Nesta segunda-feira,
tempo tá ajudando, o sol foi embora. Tava quente, né, Nossa, já? muito quente, Pelo né? amor de Deus. Precisávamos aí dessa refrescada. Tava crente demais. Ó, a gente tá com a psicóloga aqui, estamos falando a respeito de crianças e adolescentes, dos pais e tudo mais. Ela falou a respeito de dificuldade, até na hora de desfraldar. Eu falei a respeito de criança que dorme junto com os pais, depois de velho, né? Sim. Mas você citou outra situação de pais separados. Eu não sei se justifica, mas fica com o pai um tempo, com a mãe um tempo, o filho fica sendo jogadinho para cá e para lá. E o sonho dele é que os dois voltem, né? E não há volta. Não há volta. E entende-se que criança é um criado mudo, não ouve nada, não processa nada, não tem sentimento. E a mãe fica reclamando desse pai. O homem é tudo nojento, o homem não presta. E o pai reclamando da mulher. Não, mulher é tudo a mesma coisa, é tudo sem vergonha. E desabafando, não tá nem falando pra criança. Tá falando alto, Sim. reclamando, porque o menino tá ali e vai travar o dia dele. Vai atrapalhar ele sair pra paquerar, sei lá. E tá reclamando, e a criança tá ouvindo aquilo. E eu ouvi um caso em que eu vi que a criança se tornou, não sei se justifica, mas homossexual. Não suportava a mulher, queria só homem, porque a figura feminina para ela ficou repelente. Ficou muito negativo. Ficou repelente, não justificava aquele tipo de situação. E a criança se tornou homossexual. Há essa possibilidade? A gente sempre orienta, né, Ozzy, os cuidados aí, né, principalmente no processo de separação, né? Então, tudo que é dito por figuras que esse filho, né, tem como Herói, admiração, herói, há um peso muito maior, né? Então, se o vizinho da esquina lá de baixo falar uma coisa, não vai me afetar tanto. Agora, se meu pai ou minha mãe falar, o valor que eu dou para isso, a intensidade que eu absorvo isso, é muito maior. Então, por isso que precisa ter esse cuidado, né? Você falou de homossexualidade, mas a gente não precisa ir muito longe, né? Se eu, como mãe, começar a falar que eu tenho, sei lá, muito medo de barata perto do meu filho, né? E eu gritar todas as vezes que eu vejo barata, e eu falar que barata é nojento, e eu não querer baratas perto de mim, né? Eu tô transferindo algo que eu acredito, né? Um medo meu aí, para o meu filho. Então, esse cuidado, né, conforme o assunto também vai merecendo, ele tem que ser muito maior. Então, se eu falo da figura, né, masculina de uma forma muito negativa, se eu falo da figura feminina de uma forma muito negativa, eu não posso esquecer que o meu filho ele vai se relacionar, e vai né, um introspectar. dia. Então, mesmo que a gente não pense nesse lado da homossexualidade, que imagem que ele está formando dessa futura namorada ou namorado que ele possa vir a ter, né? Que tipo de segurança que eu estou passando para o meu filho em relação às pessoas no geral, a confiar nos outros, a relacionamento saudável, né? Então, é tudo isso que a gente precisa pensar. Então, esses cuidados, né, que a gente procura estar sempre orientando, alertando, quando a gente atende, né, uma criança ou um adolescente de um casal separado, é importante que a gente consiga a participação dos dois no acompanhamento, para que a gente consiga orientar as duas partes, né, a ter esses cuidados, a se policiar um pouquinho no que fala, no que faz, porque, na verdade, eles não têm culpa, né? E o que eles trazem pra gente no acompanhamento é justamente se sentir, às vezes, até culpado por essa separação. Porque se não fosse eu, meu pai e minha mãe não estariam brigando tanto. Se não fosse eu, a gente não tinha ido pro juiz. Se não fosse eu, então eles já carregam um peso muito grande que, às vezes, os pais não enxergam, né? Então, a gente não precisa colocar mais peso onde já está pesado, né? Eu brinco assim. Então, a gente precisa... Eu falo que se a gente conseguir se colocar um pouquinho no lugar, já é um passo enorme para entender algumas questões, né? Entender as consequências do que é dito, do que é feito. Então, se os pais estão com problemas, né? Não tem condição de dialogar, de se entender, de trocar informações, isso precisa ser resolvido entre eles de uma outra maneira, né? Ah, Jaqueline, mas então vai mentir para a criança, né, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso? Não, não é mentir.
é você poupar, né? Poupar algumas questões que não precisam ser expostas, não precisam ser ditas. Eu sempre falo assim, a maior insegurança dos pais é que o filho, às vezes, nossa, vai preferir ficar com a mãe, vai escolher quando crescer ficar com o pai. Eu falo, gente, para. É o egoísmo, né? Eu falo, gente, para, né? Os dois lados estão plantando sementes, né, nessa criação, nesse filho. E o filho, ele vai crescendo e ele vai conseguindo enxergar por conta própria o que essa mãe faz por ele, o que esse pai faz por ele, o jeito que ele é tratado numa casa, na outra, por um, por outro. Então não precisa de ninguém dizer, né, eu sou melhor, o outro é ruim, eu dou mais atenção, eu sou mais amoroso e o outro não. Esse filho vai fazendo essa leitura, né? É que às vezes o desespero desses pais é tão grande, principalmente quando tem questão judicial, né, envolvida, que eles acabam querendo passar a visão deles, né, para o filho. Mas esse filho, ele está fazendo a visão dele, né? E às vezes o pai e a mãe fazer isso só faz com que a situação piore, né? Só faz com que esse filho sinta culpa, peso, tristeza, angústia cada vez que tem aqui para casa de um ou do outro. E aí, ou quando não vai para o conselho tutelar, né? Isso, passando às vezes por situações que deixam eles mais inseguros ainda, mais estressados, né, com a situação. Porque eu gosto de dizer que não é questão de culpa, mas o problema maior está com os pais, porque a criança está no processo de aprendizado. Ela é uma criança, ela está uma lousa sem nada escrito. Isso. A história dela está sendo escrita a partir do momento que ela nasce. Então ela não tem traumas para jogar, não tem gatilhos para disparar, né? São dos pais, porque os pais se sentem culpados, porque os pais deles se sentiram culpados, porque os avós deles se sentiram culpados. Então isso vai passando de geração para geração, porque como há a possibilidade de você dar a tomada de consciência para esses pais e entenderem que essa criança vai estar com você, vai se cuidar, mas a partir do momento que ela volta para lá, um novo gatilho. Não dá para você prevenir isso, né? Exatamente. A gente costuma orientar o quê? Né? Vamos fazer, né? Porque às vezes o pai e a mãe se justifica para a gente também. Olha, mas não sou eu que fico todos os dias, né? Não sou eu que fico com essa criança na próxima semana, né? Com meu filho, ele reveza. Aí eu sempre tento falar assim, quais os dias, né, que ele fica com você? Então são nesses dias que a gente vai tentar fazer diferente, né? Que a gente vai tentar modificar algumas coisas, que a gente vai tentar melhorar algumas coisas. A gente não pode ter o controle sobre tudo, né? Mas o momento que essa criança está sob a responsabilidade daquela pessoa, ela pode, né? É pouco. Às vezes os pais, né, costumam ficar mais final de semana e às vezes a mãe fica na semana. É pouco, mas se esse pouco for feito com qualidade, ele se sobressai até a 5, 7 dias, né? Então, se cada um tiver o olhar para os dias que fica com a criança e tentar fazer realmente o melhor nesses dias e ter esses cuidados, isso já vai ser super suficiente para que essa criança consiga conviver com essa situação de uma forma mais saudável. Eu já fico imaginando, se numa situação como essa, de que vai ser avaliado durante os dias da mãe e no dia dos pais, se esses pais usarão isso como uma arma, né? Tipo, vou agradar pra caramba meu filho, vou comprar pirulito, sorvete, o que ele quiser, vou mimar, né? Vou estragar para que quando for com o pai seja um monstro. Ou o inverso, quando for com a mãe vai ser um monstro e tal. Né? É um cuidado com os pais realmente, né? Isso. E a gente tem que sempre alertar para esses excessos, né? Também, excesso de permissividade nem sempre é demonstração de amor e carinho. E as crianças conseguem fazer essa leitura, viu, Ozzy? E o pessoal que está ouvindo a gente. Então, a gente ouve até, né, na clínica. Meu pai deixa, mas não é porque ele gosta de mim. É porque ele não está nem aí para mim. Poxa, então, que nem você deu uma situação aí de comer muito doce e tudo mais. Às vezes o pai está fazendo isso, ou a mãe, para ser o legal, o liberal. Já que está aqui comigo eu vou deixar tudo. Mas às vezes a leitura que essa criança está fazendo essa pessoa não se importa comigo. Porque eu sei que comer muito doce faz mal.
entendeu? É um ser inteligente, né? Isso, então se tem alguém me permitindo comer doce todo dia, toda hora, um monte de doce, eu ouço na escola, eu vejo na TV que muito doce faz mal, então essa pessoa não se importa comigo, né? Então é por isso que a gente sempre alerta, faça, né, o que realmente você acredita que é melhor, chamadas de atenção, impor limites, isso não significa desamor, né? Então, Eu acho que até antes disso uma autoanálise é válido, viu? com certeza. Porque geralmente, você no teu caso é casada, tem um filho de 4 anos, isso foi programado e tudo mais. É muito bonito. Mas geralmente os filhos nascem por acaso, né? Sim. E eu não estava preparado para ser pai. Sim. Eu não estava preparado para ser mãe. E isso me rompe uma fase da minha vida. E aí vira o brigueiro com o marido e a mulher, e o filho está no meio dessa jogada. Então eu acredito que a tomada de consciência dos pais, numa situação como essa, a dedicação da terapêutica, até mais para os pais, que você disse, aliás, que vai na casa, vai na escola, né? Que às vezes o problema está na escola também, né? Mas a tomada de consciência desses adultos refletiria melhor nas crianças. Porque elas vão criando até o fim da vida novos gatilhos, novos... É que a sociedade, né, Ozzy, meio que impõe na gente, assim, que quando a gente tem um filho, seja independente se é programado ou não, com o nascimento do filho nasce a maternidade, a paternidade. E as coisas não são bem assim, né? Não são tão flores. Então, é claro que a gente tem um instinto, né, envolvido aí nessa questão, mas a gente também precisa aprender muita coisa. É um instinto primitivo, né? Isso. A gente precisa aprender muita coisa, a gente precisa se olhar primeiro, né, muitas vezes, como pessoa, porque até se eu não estiver bem, eu, Jaqueline, como pessoa, eu não vou conseguir passar para o meu filho, né, de uma forma bacana as coisas que eu quero ensinar, os valores que eu quero também transmitir. Então, acho que isso vem até antes, né? Esse olhar a si mesmo como pessoa, independente de pai, de mãe, e, se necessário, buscar essa ajuda também, né? Não tem problema nenhum em não estar conseguindo fazer alguma coisa, orientar alguma coisa. Não é fácil, né? Se fosse fácil, seria muito simples, né? A gente teria um livro... Até o Nardoni teria filhos. E a gente teria um livro, né? Abra na página 10 para manual, fazer né? isso. A coisa não é assim, né? Então, por isso que a gente precisa também saber pedir ajuda quando necessário. E tirar esse preconceito, que a gente já evoluiu bastante, né? Mas ainda há, eu percebo, né? Quando Haverá a gente fala anos. de psicólogo, até para essa faixa etária mais nova, ou para os próprios pais, mas se eu for lá, então quer dizer que meu filho tem problema, ou eu tenho problema, né? E não é nada disso, é uma ajuda, né? Uma soma ali para que as coisas, às vezes, não se tornem um problema. Aqui no município nós temos psiquiatra, temos psicólogo para atender esse tipo de situação. E os psicólogos estão com as agendas cheias, né? A gente vê funcionando, mas para a parte adulta. Uma outra coisa que tem que se tomar cuidado também é o que você falou. Eu quero passar isso, eu quero passar isso. Esse eu também é meio egoísta, né? Eu observar a mim, o que eu quero fazer, mas o que o meu filho vai receber também. Né? Não vou doutriná-lo a não tomar Coca-Cola, porque eu acho que é ruim, mas ele vai experimentar com um amigo na escola. Ou como você disse, comer muito doce faz mal, vai experimentar com outro aluno. Sim. E aí a mãe vai ficar de ruim, fala, pô, você proibiu tanto Coca-Cola assim? Sim. Se é bom pra caramba. Sim. É bom, faz mal, né? Mas o eu quero, o impositivo, é ruim também. Acho que a criação do diálogo, claro que é imposição de autoridade, mas a criação do diálogo, de entrar em comum acordo com o filho também, é importante, né? Isso, é a comunicação, né, Ozzy? A comunicação, ela é a base. Então, tudo que eu comunico, não necessariamente ordeno, é recebido de uma outra forma, né? Então, se eu comunico, eu estou tentando entender o lado do outro, eu estou explicando as dúvidas do outro, eu estou ouvindo também, né? A gente fala de comunicação assertiva, né? Você saber se comunicar, você saber escutar.
Então, quando eu ordeno, quando eu uso do autoritarismo, a gente perde um pouco desse lado da comunicação, porque eu só vejo, na verdade, o meu lado, o meu querer, né? Então, eu vou lá, imponho, dou uma ordem, falo não, mas eu não explico, eu não quero saber, eu não respondo perguntas. É o velho por que não. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta, 12h41, nesta segunda-feira, dia 22. Estamos batendo papo com a psicóloga aqui a respeito de filhos, poxa, criança. Quem não foi criança, né? Quem não tem aí um monte de gatilhos aí presos dentro de você mesmo e tá aprendendo com a gente aqui como a gente lidar com isso, né? Vamos bater um papo aqui. Jaque, eu vou falar a respeito da velha babá artificial. Hoje a gente tem um acesso ao Instagram, ao celular, ao smartphone, jogado na mão das crianças, porque afinal de contas, quando a criança está vendo um desenho no YouTube, ela não está me enchendo, né? E a criança vicia, e os programas são feitos para bitolar mesmo, que nem aquele Lucas Malta lá. As crianças têm aquilo como ídolo e tudo mais. Lucas Neto. Lucas né? Neto. Neto. E aquilo se torna uma regra dentro de casa, realmente. Mas eu acho que a doação disso é mais para o cala-boca da criança do que para compartilhar mesmo com a criança, de saber onde a criança está, como é que está, a situação da criança. Concorda? Sim. Se a gente parar para pensar, né, eu deixar meu filho, seja na frente de uma TV, do celular, de um tablet, vai despender menos de mim, né? Ele vai ficar ali distraído, envolvido, ele vai me chamar menos, ele não vai me chamar para brincar, ele não vai me perguntar coisas. Então, acho que esse é o ponto de cuidado que a gente tem que ter, né? Por que que a gente faz uso desse recurso? Eu nunca digo, nunca, não deixe, né? A gente não pode viver alienado do mundo. A gente tem as recomendações, inclusive da Associação Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, né? Então, se a gente for seguir, vai dizer, até 2 anos, 0 telas, né? De 3, aí de 2 a 5 anos, vai dizer 1 hora de tela por dia, de 6 a 10, 2 horas mais ou menos. E de 11 a 18, né, a gente vai falar em 3 horas. Mas o que se a gente for ler ali certinho a recomendação, a gente vai perceber que em qualquer faixa etária é recomendado a supervisão e o cuidado. O que isso quer dizer, né? O bom senso, é o que eu expliquei. Então, por que eu estou fazendo uso disso, né? Eu estou fazendo uso para ter um momento ali de sossego. A gente sabe que às vezes é necessário, a gente também, como, né, pai, mãe, tem as coisas para fazer, mas a hora que termina esse momento de desenho, que a criança está vendo, qual é a qualidade, né, do que está sendo visto? Será que eu pergunto, e aí, filho, gostou do desenho? O que estava passando no desenho? Me conta um pouco desse desenho. Ou será que eu me aproximo para ver, né, o que está sendo acessado? Aí se a gente for mais para os adolescentes, né, será que eu participo um pouco desses acessos, do que está sendo, horários que está sendo acessado, conteúdos que está sendo acessado, tempo que se passa, né, nesses recursos e tempo que se passa com pessoas, né, com humanos. Então, acho que esse que é o equilíbrio. O problema não é fazer o uso, o problema é a forma que a gente faz uso e o objetivo, né? Eu falo, Ozzy, né, e quem está ouvindo a gente tem recebido bastante questões de dificuldade de concentração, né, na clínica também. E se a gente for parar para pensar, isso também está relacionado com esse uso em excesso de tela, de celulares. Por quê? É simples, né? Se eu te mandar um vídeo agora e você olhar lá, ele tiver 10 minutos, você vai ver até o final? Em 10 minutos, acho que não. Ou você vai acelerar ele, né? Vou acelerar. Então, é isso que está acontecendo com as nossas crianças, né? E com os adolescentes. Quando a gente fica muito exposto a esse tipo de estímulo, né? Então, vídeos curtinhos, coisas muito coloridas. A superficialidade. Isso. O que eu estou fazendo? Eu estou estimulando uma área cerebral minha que é diferente da área que eu preciso para a hora que eu recebo
uma folha que eu tenho que fazer uma atividade, para a hora que eu pego um livro que eu tenho que fazer uma leitura de várias páginas. Então, o que está acontecendo é que nossos cérebros, eles estão sendo treinados e recebendo a todo momento estímulos muito rápidos. Torpedinhos, né? Isso, muito coloridos, né? Muito musicais. Aí imagina a hora que o professor vai lá na frente da sala, né? Falar 50 minutos de aula. Mesmo que ele utilize recursos interativos e até audiovisuais, mas aquela criança, aquele adolescente, ele tem que ficar sentado. Já começa daí, né? Então, a gente precisa olhar, né, para o que a gente está fazendo, se o excesso não está acontecendo, e eu falo, começa pela gente, né, porque também não adianta eu falar, ô filho, sai do celular, não adianta. Já deu. Se eu estiver dando essa instrução com o celular na mão, entende? Geralmente é o que acontece, eu percebo isso. Olha, quando você me diz a respeito da Organização Mundial da Saúde, e desses estudos que são feitos, é muito utópico, porque os pais vão realmente estar com o celular na mão, falando Sim. com o filho, e nunca vai estar prestando atenção no filho como se deveria. Exato. Porque ele tem a preocupação, ela tem preocupação com o marido tem a preocupação com a mulher, ou não tem preocupação nenhuma com a mulher e ela está tentando chamar a atenção do marido, porque na cabeça dela ela está envelhecendo, ela está engordando, ela está ficando de cabelo branco e eu não tenho mais atenção do marido. O filho fica em segundo plano, realmente. O filho acaba ficando em segundo plano. E a criança acaba se criando uma independência desses cuidados, que ela cria falas do tipo assim, é só não contar pro meu pai. Vamos fazer. Só não falar pra minha mãe. Não, é só minha mãe não ficar sabendo. É só a autoridade não ficar sabendo, eu já aprendi a burlar. Sim. A criança aprende o meio de vida dela. Porque ela fala assim, meus pais não estão nem aí comigo. Sim. Meu pai não está nem aí comigo, minha mãe não está nem aí comigo. Quando os dois se encontram, é um brigueiro tremendo. Então eu vou desenvolver a terceira via aqui. Sim. Eu vou ser independente. Ou às vezes eu vou prestar atenção no primeiro que parar e me der atenção. Aí é pior. Entendeu? Aí é pior. Então esses são os cuidados. Eu sempre oriento, né? Não tem como você querer, por exemplo, que seu filho um pouco mais velho, sei lá, vamos colocar em 9, 10, entrando para a adolescência, pare para te ouvir, se você não construiu isso desde cedo, entendeu? Então, tudo é uma construção. É claro que tem jeito. Às vezes, né, o pessoal vai ouvir e vai falar, nossa, então percebe que às vezes fez algo errado até agora, não tem como consertar, né? Não tem como modificar isso? Tem. Só que é muito mais difícil, né? Então, se a gente se conscientizar hoje e não deixar para o ano novo, para a semana que vem, para começar as mudanças, né? Igual a gente faz com o regime, com a academia, a gente consegue maior qualidade, a gente consegue resgatar essa atenção do nosso filho, porque tem os dois caminhos, né? Tem esse que você falou, então a criança aprende que essa figura não dá atenção para ela, não então representa. isso não representa. Ou também essa criança começa a desenvolver comportamentos para chamada dessa atenção, entendeu? Que é o que a gente costuma receber muito na clínica também, né? Às vezes a criança quase recebe um diagnóstico de alguma situação e quando você vai ver, na verdade, se você faz um ajuste da atenção dada a essa criança, esse comportamento diminui, né? Porque a criança ela é muito esperta. Então, se eu aprendo que quando eu faço um comportamento, às vezes, muito intenso, muito diferente, todo mundo para e me olha, e se eu ficar ali quietinho, vão ligar a televisão para mim? Vou te dar um exemplo disso. Ó, está na piscina uma família tradicional, e a criança dá um mergulho. Olha, pai! Olha aqui, pai! Tum, dá um mergulho. Isso. Aí vem de novo. Olha aqui, pai! Tum. Terceira vez, olha aqui, mãe, a senhora não olhou, olha aqui, eu vou pular de novo. E é um pulo que pra gente, que somos adultos, na primeira vez impacta. Olha, ele tá pulando e tudo mais. E volta pro assunto entre adultos. Sim. Aqui. Ou pro celular. Ou pro celular, o tablet e tal. Mas atenção, mas a questão é, se essa criança pula e bate com o joelhinho na beira da piscina, na borda da piscina ou na testa, ela conseguiu uma atenção muito maior. Exato. Ela conseguiu uma atenção 100% dos pais, que eles até se levantaram para ir até ela. O que essa criança aprendeu? Quando eu reclamo,
eu tenho mais atenção do que quando eu estou positivo. Isso. Então ela chega da escola com 6 anos e fala, tô cansado. Não é criança para não estar cansada com 6 anos de idade, é muita energia. Mas ela entende que aquela reclamação que ela faz, ela vai ter mais atenção dos pais. Sim. Tô resfriado num momento que não é para estar Um resfriado. amiguinho brigou comigo, Isso, né? Começa a criar fantasias, a criar mentiras e vê que isso funciona. Exato. Né? Aí o pai vai lá, briga com o pai do outro menino, tudo mais. Ele vê que funciona. Sim. Isso gera satisfação para a criança, né? E os pais não estão percebendo isso, não percebem isso, né? Esse é o maior ponto, né? Quando a gente olha para que tipo de comportamento a gente está dando atenção, a gente consegue ajustar muita coisa do que está acontecendo, né? Então, é exatamente isso. Se a criança senta ali no carro, você buscou na escola, você pergunta como é que foi o dia, ela fala que foi tudo bem, a conversa para por ali, e você ou vai para o celular, ou começa a conversar com outra pessoa, ela não está tendo reforço, né? Ela não está sendo acolhida no positivo, vamos dizer assim. Se ela sente, ela chora, ela fala que o amiguinho bateu, que, sei lá, foi ruim, que o lanche da escola estava ruim. Volta lá. Eu não digo que a criança faz isso intencional, sabe? Mas ela não experimenta. Isso, mas ela experimenta e de acordo com que ela é reforçada, ela vai mantendo ou não comportamentos, entendeu? E nós somos assim também, nós né? Somos. Opa, se eu chegar e eu falar alguma coisa pra você e você não der a mínima porque eu tô falando, eu não vou falar de novo, eu vou parando. Ou eu vou falando coisas diferentes até eu perceber qual que você me dá atenção também. Aprendemos quando crianças. Exatamente. O lance quando fala assim, puto, tô na correria. É tipo assim, vamos parar de falar aqui já, porque tu não corre. São comportamentos aprendidos, né? Sim. Quando tu não corre, tô numa correria. Sim. Numa situação. Vamos pegar o exemplo da piscina, né, que você deu. Vamos supor que essa criança está dentro de casa e ela chega perto da mãe e do pai e fala alguma coisa. Esse pai e essa mãe não dão atenção. Daqui a pouco ela vem e fala de novo, não dá atenção. Daqui a pouco ela começa a gritar. Aí o pai e a mãe param e falam, para de gritar, não é assim? Ele recebeu atenção. Só que ele já tinha ido falar, às vezes, 2 ou 3 vezes de uma outra forma a mesma coisa, e esse pai e essa mãe não parou, entendeu? Aí o pai não gosta do grito. Entendeu? Então, isso, às vezes a gente tem que parar para pensar qual que é o contexto que estava acontecendo esse comportamento, né? Peraí, é uma criança que grita do nada, grita toda hora, grita com todo mundo, ou parece que em algumas situações, com algumas pessoas específicas, ele grita. Tem uma grande diferença aí. Quando a mãe e o pai estão discutindo, estão fazendo alguma coisa ruim. É o aporte dele, né? Mas olha, você me reforçou que cada vez mais a questão são os adultos mesmo. Isso. Porque a criança ela tá em... Não quis dizer que você me provou isso, né? Sim. Mas a minha sensação fica de que a criança é um aprendiz. Ela está aprendendo e ela vai achando meios de se localizar dentro daquela família, de ter atenção dentro daquela família. Aí é a questão dos adultos. Estamos chegando ao final, por incrível que pareça. Olha só. Vou abrir o espaço para você dizer algo que eu não te perguntei, algo que eu não falei. Eu acredito que é isso mesmo, né? Essa impressão que você ficou, Ozzy, acho que é isso que eu queria passar, né? Quando a gente fala do atendimento psicológico para criança e adolescente, a gente não pode esquecer desses pais, desses cuidadores. Então, eu não acredito, tá? Em atendimentos onde você fica só com a criança, só com o adolescente e não tem comunicação com esses responsáveis. Então, se fosse para a gente colocar numa porcentagem, né, 80% das queixas que chegam para a gente nas clínicas, a gente precisa do trabalho em conjunto com esses pais, ou com esses cuidadores, ou com uma avó, com um vô, né? A gente fala pais, mas o responsável por aquela criança. Então, se todo mundo entender isso, né, que para a gente ter mudanças nessa faixa etária, muitas vezes a gente precisa da mudança do ambiente que está em volta, das pessoas que estão em volta também, isso já ajuda muito, né? Faz com que a gente realmente veja evolução, né, nos acompanhamentos, porque às vezes o pai fala isso também, tô levando no acompanhamento, mas não vi mudança ainda. Essa psicóloga quer que eu vou lá no consultório. Pô, falei pra você, pra que psicóloga? Pra que levar esse menino lá, ele não é doido? Exato, não existe mágica.
né? Não existe mágica em 50 minutos, 1 hora por semana. É igual à academia, né? Ah, tô indo na academia, mas o que você faz na hora que você sai da academia? Se você continuar com os mesmos hábitos, só a academia, só aquela 1 hora não vai ser mágica na sua vida, né? Então, precisa de uma mudança de hábito, precisa, a gente acredita muito, né, na mudança na forma de pensar, na forma de agir, para que a gente consiga realmente ajudar essas crianças e esses adolescentes que estão gritando por ajuda. Estão gritando e como adulto vão gritar mais. Porque às vezes a gente fica escandalizado de que uma menina do asfalto subiu a favela e foi andar com bandido. Não se entende por quê, mas a explicação está aí, né? Eu queria dizer para você também com relação à escola, a gente falou bem pouco disso, porque professor, diretor, às vezes são hábeis em dar diagnósticos sobre crianças, né? Sim. E fazer a averiguação disso também é importante, né? Com certeza, né? Eu já trabalhei 10 anos como psicóloga dentro de escola e sei muito bem sobre isso, né? Vamos dizer, se os pais e as mães, né, os cuidadores são os primeiros a terem que ficar atentos a algumas questões e a ajudar essas crianças e o adolescente, a escola vem em segundo, né? E para alguns vem até em primeiro, porque muitos passam o dia todo nela, né? Então, cabe à escola também ter esse olhar cuidadoso, estar aberta para essas questões, né, que vão além de aprender o português, a matemática, a alfabetização, é o olhar mesmo a sociabilização. Isso, para essas questões, né, mais emocionais, comportamentais e de habilidades sociais das crianças e dos adolescentes. É justamente isso. Mas como preparar esses pedagogos para isso, né? Aí tem a obrigação de ter um psicólogo na escola também, Isso. vai onerar meu custo. E aí é uma cobrança tremenda em cima do psicólogo. E aí o psicólogo está preocupado com o salário dele que ele vai receber ali na escola. É o caos. É um contexto complexo, né? É o caos implantado. Se eu estou ouvindo você agora e quero fazer uma consulta com você, levar meu filho lá ou eu mesmo ir com você, como é que eu faço? Eu atendo, Ozzy, no ICC, né, que é o Instituto Cognitivo Comportamental de Marília. Eu também tenho o meu número, né, não sei se o pessoal vai me localizar aí pelas redes, ou não sei se eu posso deixar meu número aqui. Pode deixar o número e a rede. É 14, tá? Porque eu sou de Marília, 991831341. Então, atendo pelo ICC, Instituto Cognitivo Comportamental de Marília, e atendo também no formato online, né? Mas aí não criança, né? Algumas situações de adolescentes a gente consegue, tem alguns horarinhos de adulto também, e orientação de pais, que é possível fazer no modo online também. Então, atendo pelo Google Meet, né? E também temos uma plataforma aí, a Mente Vitale, de consultório de psiquiatria e psicologia online. Para, você está complicando. Quanta coisa. Fiquei muito feliz de você estar aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira. Recebeu o nosso convite de bom grado. Eu que agradeço. Agradeço demais a tua vinda. A gente está chegando ao fim agora do programa. E lembrando vocês que Kleber Precioso estará na área aqui. Daqui a pouquinho ele está chegando aí com vocês. Fiquem com Deus e até quarta-feira.